O Mauro César saiu em defesa do Vinícius Júnior após o jogador ser mais uma vez alvo de racismo na Espanha e falou que esses torcedores racistas fizeram o Vinícius Júnior ficar muito maior. Se liga aí no que o Mauro César falou. Eles fizeram o Vinícius ficar muito maior. O Vinícius era apenas, entre aspas, um ótimo jogador, um grande jogador, um jogador importante do Real Madrid, alvo predileto desses cafajestes para destilar o ódio que eles têm por pessoas que são de uma outra cor de pele, porque eles são racistas. Então, aquilo não é só futebol, gente. Aquela raiva toda ali, você acha que aquilo é só por causa de futebol? Que não. É evidente que não é. É uma oportunidade para os cafés. Cara, olha só, estão nos servindo, aquele andando à beira do campo, um cara para a gente colocar toda a nossa raiva para fora. A raiva que eles sentem quando veem pessoas pretas pelas ruas, trabalhando, andando pela Espanha, que eles são racistas, porra. Então, eles colocaram para fora e agora piorou, porque o Vinícius virou algo muito maior. Está na imprensa do mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo. Ontem, o dia inteiro, os canais de notícia, todos eles trataram o assunto, as editorias internacional e tudo mais estão tratando do assunto. Saiu do esporte. Governo envolvido. Então a coisa tomou uma dimensão muito maior. E o Vinícius... Pegou o país Espanha, né? Exato. Quando se voltou contra a Espanha, o mundo inteiro está olhando. Fala, cara, o que acontece aí? Então você imagina, nos Estados Unidos, onde o futebol não é tão importante, quando o New York Times faz um destaque no seu caderno de esportes, pessoas que não estavam sabendo o que estava acontecendo, porque não acompanham futebol, não se interessam, falam, cara, o que está vendo na Espanha? Não, tem um jogador brasileiro lá, o cara é importante, joga bem, fez o gol até do título europeu na temporada passada. É um rapaz assim, que ele é alvo de racismo todo jogo. Como assim? É na Espanha assim? Pô, caramba, a Espanha é assim? É aquela história. Eu não vou para a Espanha, então. O que eu vou fazer? Claro. O Catar não recebeu vários turistas europeus na Copa do Mundo, de vários países, por conta dos problemas do Catar. Isso eu vi, eu estava lá e vi. Pouquíssimos turistas espanhóis. Muita gente ia espanhóis, inclusive. Os ingleses ainda iam lá, mas um número muito menor do que o normal, que eles viajam até sem ingresso e tudo. Franceses, só na final apareceram alguns, eram pouquíssimos. Holandês não tinha ninguém. A Holanda jogava, geralmente o jogo da Holanda, né? Aquela mancha laranja assim na arquibancada. Quase não tinha holandês nenhum. Então, assim, muitos turistas europeus não foram para o Catar por conta de todas as questões que envolvem o país. Violação de direitos humanos, aqueles absurdos todos. A Espanha está se candidatando com isso a quê? A gerar essa repulsa nas pessoas. Então, é um país com elevado índice de turismo, que fatura muito com isso, é um país super bonito, vai começar a ter problemas. 2% do PIB do país é com turismo, envolvendo inclusive turismo ligado a futebol. Então isso está provocando uma reação. Eu acho que fortalece a imagem do Vinícius. Ele deixa de ser um jogador de futebol a partir de agora, ele passa a ser um símbolo da luta contra o racismo. Eles aumentaram o tamanho do garoto. Ele agora está gigante. Ele agora é conhecido por pessoas que nem ligavam para futebol, já sabem, tem um rapaz brasileiro que joga bola na Espanha e esse garoto. Então, assim, é importante também que as pessoas cerquem o Vinícius e o protejam. Blindem e o preparem para essa nova responsabilidade, que eu diria que não é só uma responsabilidade, se ele souber trabalhar, é uma honra ele poder representar isso tudo. Porque você imagina, por exemplo, a gente foi lá na Copa 2010 na África do Sul. O apartheid ele existe, gente. Quem foi lá viu. Isso não acabou. Você vê assim, a segregação. E Joanesburgo é uma cidade violentíssima, uma cidade que você, 7 da noite, tem ninguém na rua. Aí você vê a população negra totalmente isolada, em favelas. Algumas foram deslocadas por causa da Copa do Mundo, jogadas por um canto, mas você indo para o Soccer City, para o estádio, a gente via, passava por elas. Aí você vê no shopping, você só vê branco. Né? Assim, é muito claro. O apartheid está ali. Não mudou. Não mudou nada. Pode ser que em outras regiões, Durban, tem uma população de origem indiana muito grande. Cidade do Cabo, achei assim, mais tranquilo com relação a isso. Mas o Joanesburgo, que é a principal cidade, que foi onde até praticamente toda a imprensa ficou sediada, porque onde tinha lá o IBC, o centro de imprensa, o estágio da final, e de vários jogos importantes, você percebe isso. Então você imagina quantos sul-africanos, por exemplo, que ainda sofrem com racismo, não passam agora a ver no Vinícius também um cara para defender a causa deles antirracista. E gente do mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive. Pegou o maior clube do mundo, todo mundo vai ver. Então, assim, não tem jeito. Time qualquer da Europa. Tiro no pé. No domingo eles deram um tiro no pé, porque eles conseguiram provocar o garoto a um ponto que estava até a tampa, transbordou, ele enfrentou lá o cafajeste, apontou o dedo, chamou o juiz para que tomasse uma medida, não houve, né? Acabou sendo expulso depois, num outro momento, covardemente, porque ele tomou o mata-leão, aí resvala lá o braço lá no rosto do adversário e acaba ele sendo expulso e o VAR só indicou a expulsão para ele, não destacou todo o contexto da confusão. Confusão que só aconteceu por causa das ofensas que foram dirigidas a ele. Se não tivesse acontecido, nada daquilo que houve no campo entre os jogadores teria ocorrido. Então, na verdade, tentar inverter os papéis. Antes do jogo também, né, mano? Na chegada, o tempo todo. De vítima, ele virou o quê? O vilão, né? E é importante frisar que um cara como o Vinícius sofreu muito racismo também aqui no Brasil.
inclusive na imprensa, de piadinhas cretinas, racistas sim, de supostos humoristas que apareceram na televisão, quando chamavam de Neguebinha, era um tom pejorativo e racista. É uma falta de respeito até com o Negueba, porque o Negueba não virou um grande jogador, ele virou um jogador razoável e tal, passou por clubes até importantes, veio da mesma origem que ele, que era o Flamengo, também veio da base. Então o Neguebinha, por que não era o Adrianzinho? O Adrian é quase da mesma época que o Negueba, e foi um jogador também que foi promessa que não decolou, só que era loirinho, bonitinho, sabe? Aquele loirinho bonitinho. Foi jogar no Leeds United, foi jogar na França, mas não decolou. Por que não comparava com o Adrian? Quer dizer, o Lourinho, quando fracassa, não merece ser tratado como algo, né? Mas o jogador preto, quando fracassa, ou quando não digo fracassa, mas não consegue ser tudo que se esperava, foi o caso do Negueba, ele vira o símbolo do fiasco, e aí você pega o Vinícius, o Neguebinha. Isso houve aqui também. E esse garoto deve ter sofrido, imagino eu, ele, a família dele, a vida inteira com racismo, porque isso acontece aqui no Brasil toda hora. Aí chega lá, alcança o sucesso e vira isso. Eu acho que ele deram um tiro no pé. E só é importante agora que as pessoas que trabalham ao lado do Vinícius o protejam, o blindem e o orientem para cada passo. E ele tem que andar com muita segurança agora, mais do que nunca, né? Porque os idiotas estão lá. E a gente não sabe do que eles são capazes. O VAR que deram área nele, foi bom, mas o árbitro também mentiu na súmula, ele foi obrigado a mudar a súmula, porque é pela repercussão. E o do VAR foi afastado da próxima rodada com o risco de ser afastado definitivo, né?